Fala, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Café Concluso, o podcast. Esse podcast que é focado em empreendedorismo jurídico, direito, negócios e, claro, uma xícara de café para contemplar tudo isso. E óbvio, gente, que não se fala mais de advogar, empreender na advocacia, sem falar de vender, sem falar de ter um processo comercial. E hoje eu estou aqui com ela, que sabe tudo de vendas, que tem uma experiência maravilhosa nesse assunto. Queria que vocês dessem boas-vindas à minha amiga Cristina Vilela. Tudo bem, Cris? Um prazer estar aqui com você, Bruno. Um prazer também poder passar para vocês aqui experiências e aprender também com o Bruno. Bom, só posso agradecer pelo convite. Muito obrigada. Ele já me apresentou aqui. Eu sou a Cris, eu tenho 27 anos, sou mãe, sou mulher e empresária. Mas o meu foco principal hoje é trazer a conscientização para os empresários, para os vendedores, da importância de construir processos comerciais bem definidos e poder gerar resultados aí para o mercado. Brilhante. A gente que agradece você ter aceito o convite. De pronto, topou, vim dividir Boa, um pouco do seu tô conhecimento cima. aqui com o pessoal, com os advogados, que isso é um buraco negro para a advocacia. Antes da gente entrar no assunto, Cris, eu queria apresentar você. A Cris é empresária, ela é sócia da Via Autodoc e da Eureka IA. E ela é especialista em processos comerciais, treinamento de equipe, de vendas e mentora de vendas para empresários. E vai trazer um pouco desse conhecimento para Boa, os advogados aqui, para toda essa nossa audiência isso aí. da área jurídica. E vamos desbravar esse mundo, Vamos. esse buraco Vamos negro, abrir o leque aqui. abrir a caixa preta Vamos abrir a caixa das preta. vendas do processo Sim. comercial para o advogado. Isso está na moda, por incrível que pareça, está na moda para a advocacia. Quem ainda não está vivendo, não está experienciando isso na advocacia ainda, está meio afastado do, E da época, da geração que a gente está vivendo. exatamente, Tá? Já exatamente. existe a possibilidade na advocacia, já existe um caminho a se fazer para o advogado, que a gente sabe que a ética limita muito. Mas antes da gente entrar, para deixar o gostinho no pessoal, Sim, conta um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou até aqui, como é que sim. você enxergou que esse caminho das vendas era o seu, que você falou assim, isso é que faz meu sangue ferver. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Boa. Bom, eu sou de família circense, né? Eu sou a quinta geração de família circense. Uau! Então, nós crescemos vendendo, né? Sem saber que está vendendo. Então, você aprende a negociar, a vender bala no meio do intervalo, a vender a sua imagem, né? Então, no circo, você tem que agradar o público. E querendo ou não, isso é uma venda, você está vendendo a sua imagem. E então, eu cresci nesse ambiente circense. Meu pai, já empreendedor, teve o próprio circo dele. E ele sempre colocou na minha cabecinha desde novinha. Meu pai foi o maior incentivador que eu tive, né, para empreender, para vender, que eu não ia trabalhar para ninguém. Então, eu cresci com isso na minha cabeça por conta de uma sementinha que meu pai colocou lá atrás. Por isso que eu falo também a importância, né, das sementes que a gente vem carregando durante a vida. Isso vai determinar um pouco do que você vai ser na sua vida Vai nos lapidando, né? Vai nos polindo. quando for adulto. Então, meu pai já falava isso para mim e eu sempre gostei de trabalhar com papel. Quando era criança, eu pegava papel, pegava caneta e fingia que estava no escritório e guardava. Então, eu sempre tive esse lado, né? E com a necessidade, logicamente, né? Meu pai vendeu o circo em 96, então ele se viu também perdido, tentando trabalhar com uma coisa ou outra, fazendo festa infantil. A gente fazia muito evento em frente de porta de loja, levava carrinho de algodão doce, pipoca, então sempre vi os meus pais negociando, né? Vendendo ali os serviços deles. Então eu cresci nesse ambiente. E por necessidade, né, eles não sabiam viver com outras coisas, a gente acabou passando situações muito complicadas na infância. Então eu ajudava eles eu queria ajudar eles de alguma forma. Então com 9 anos eu pedi para minha mãe comprar imãs de geladeira. Hoje em dia já não é tão comum, né, você ter. Mas tem ainda, é mas legal. mas há 10, 15 anos atrás era muito normal você entrar numa casa e ter um monte de imã de geladeira. Então eu pedi para minha mãe comprar.
e ela comprava DVDs também para vender, na época, que nem usa mais. Eu ia com ela em São Paulo e ela comprava por 25 centavos, eu lembro até hoje. Os menorzinhos, 50, os maiorzinhos. Então ela comprava aqueles ímãs de geladeira e eu ia vendendo, né? Eu saía vendendo aqueles ímãs de geladeiras para as pessoas. Então ali foi meu primeiro contato com vendas. Então eu falo sempre, vendas ou ela vem por amor, quando você vê a necessidade, tem um negócio igual um advogado, faz direito, mas uma hora você vai ver que precisa, né? Você vê a necessidade, ou por uma outra necessidade de sobrevivência. No meu caso, é a necessidade de sobrevivência. Então, eu fui crescendo, né? Logicamente, fui tendo ali mais conhecimento. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz em uma academia. E na época, como recepcionista, eu via as meninas vendendo e, pô, elas ganhavam a comissão e eu não. Meu salário na época, há 12 anos atrás, era R$ 670. E eu ficava vendo elas venderem, né? Sentar na mesa com o cliente, fechar os planos, no final do mês tinha meta, tinha bônus. E eu ficava, como que eu faço para sentar na mesa ali também e virar uma consultora? Mas ninguém me dava bola, eu tinha 15 anos, né? Ninguém me dava bola. Então, eu fui oferecendo favores para elas. Ó, se você quiser almoçar, fazer uma meia horinha mais de almoço e vier algum cliente, eu atendo para você. E ela, tá bom, Cris. E em novembro, né, desse ano, uma das consultoras ficou doente. Para quem é da área de academia, sabe que em novembro é a época que bomba. Tem o Black Friday, vai entrar o verão, né? E aí eu tive a oportunidade de cobrir essa moça que estava doente. E aí foi quando, então, eu comecei a ter mais contato com a venda de uma forma mais profissional. E dali eu não parei. Saí dali, fui gerente comercial, supervisora e comecei a empreender aos meus 21 anos. Abri meu próprio negócio, quebrei por falta de experiência, de gestão. Então, isso me tocou muito quando eu quebrei. Eu fui entender os porquês, fui estudar, fui me lapidar. Entendi que venda não é dom, venda é técnica. Você pode ter uma predisposição, né? E ter habilidades que muitas vezes tem um termo técnico e você já fazia, mas não sabia que era técnica, mas você precisa estar sempre se lapidando. Então, resumidamente, minha história de 15 anos de venda aí é essa. Incrível. Já tem uma bagagem com a sua idade, você nova, Sim. já tem uma bagagem bacana e já dá para perceber que tá no sangue, que tá gosto daquele processo de vender, daquele processo de apresentar um negócio, de construir um negócio para o cliente, de atingir a necessidade e a Sim. intenção do cliente e casar com a sua vontade de vender. Isso é incrível, Exato, né? A gente que exatamente. veio da venda, eu também tive minha fase, né? Eu tive fase no automóvel, que eu fui Legal. vendedor. Então, eu entendo essa paixão pela negociação, Sim. pelo processo de venda ali. E você falou de quebrar, né? A gente escuta muito sobre, quebrou, errou. Eu entendo que que não é um erro, né? Na verdade, é tentar até dar certo. Exatamente. É Né? tentar até dar certo. E todo mundo que enxerga desse jeito chega lá. Você não se vitimiza, né? Eu acho que a partir do momento que você não se põe no papel de vítima, quebrei, vou chorar. Chora seus 15 minutos, olha para onde você errou, recalcula a rota e faz de novo, né? Então, a partir do momento que você não se põe num papel de vítima, você olha para o erro e recalcula para fazer diferente, vai atrás das ferramentas que você não tem, aí você consegue prosperar. Assim, eu não conheço um empreendedor, um empresário de sucesso que não tenha errado, não existe. É com muitos erros e pela repetição você constrói aí uma casca, né? E obviamente que às vezes pode ser que tem empresários que, mas nunca quebrou. Tá, ele pode não ter quebrado, ele pode não ter, né, o negócio dele pode não ter zerado, quebrado, mas teve erros que ele teve que reconduzir a rota, Sim. manobrar o navio, às vezes é um navio maior, para manobrar é mais difícil. Sim. Todos passam por isso, né? E eu vejo muito, às vezes, na advocacia, uma situação, eu vejo muito colega falar assim, eu não sei advogar, eu não sei atender cliente, eu não sei...
e às vezes ele não enxerga que talvez falte para ele um passo da venda, porque a gente sai da Sim. faculdade muito cru. Muito. A gente sai só com a parte, não sai, na verdade não é que a gente sai cru, a gente sai só com a parte técnica e teórica. Exatamente. A gente não sai com a parte operacionalizar tudo aquilo. Em todas Te as áreas ensina. acho que Todas. acontece isso. Na verdade, é uma cultura no Brasil, né? Infelizmente, o nosso país ele tem uma cultura voltada para a aposentadoria, voltada para você viver numa corrida de ratos. Não sei se eu posso falar dessa forma aqui, mas é muito que eu ensino também, né, nos meus conteúdos. Pode, no Pai Rico, Pai Pobre já foi falado. Ótimo. Quebrar esse padrão cultural é muito difícil. De você, na escola pública, né, já não se ensina educação financeira, não ensina empreendedorismo. Eles vão te ensinar que você precisa crescer, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, arrumar um emprego e se aposentar. Essa é a cultura brasileira, né? Então, na escola, na faculdade, não ensina empreendedorismo, não ensina o dia a dia, como que você vai fazer para vender o seu serviço. Maravilha, você se formou em direito. Eu também já tive um sonho, a gente até comentou, também tive um sonho de advogar, né? De fazer direito. Muito bom. Mas e depois que você está formado? Como que você vai ter clientes para o seu escritório? Como que você vai vender o INSS para o seu cliente, se aposentar, um benefício que ele não tenha? Então, claro que ainda no direito é muito mais difícil, porque tem uma ética, né, dentro ali do que você pode e que não pode fazer, mas o advogado sai cru. Os profissionais, em geral, de todos os segmentos, saem sem saber vender. É o que eu falo muito, né? Todas as áreas, eu vejo muita gente falar assim, mas como que eu sou da área, sei lá, da área da engenharia, como Sim. que eu vou empreender? Um médico. Pô, o médico estudou para ir trabalhar num hospital, e eu falo, todas as profissões e todas as áreas tem como você se destacar e tem como você vender naquilo e tem como você prosperar naquilo diferente do cronograma, né? Sim. Quando a gente fala da advocacia, é um mundo de oportunidades, porque todo mundo sai com a carteira da OAB na mão e pode ser advogado autônomo. Sim. Pode trabalhar sozinho. Pode abrir o seu escritório. Pode, você tem total autonomia. E é muito comum. Só que a gente vem de uma geração, pelo menos a minha geração, eu me formei, peguei a carteira, eu vou, compro uma mesa, compro um jogo de mesa, uma internet, alugo uma sala, e meu escritório está aqui, vamos lá, vamos atender. Mas e aí, como é que esse cliente chega? Exatamente. Como é que eu vendo para o cliente? Qual é o processo? Mas eu não posso vender, ele tem a demanda, ele tem o problema ali, eu vou ver se juridicamente é possível. Tá, mas se às vezes ele não tem aquele problema, mas ele pode ter outro? Sim. Você sabe fazer toda essa análise do seu cliente? Será que às vezes aquele momento ele não é seu cliente, mas amanhã ele não pode ser? Você faz um CRM, todo mundo que entra no seu escritório foi ou será seu cliente. Sim. Fato. Advogado, você pode atender todo mundo. Foi ou será seu cliente. Só depende de você. Você investigou, como é que tá? Mas ele veio para aposentar, mas ele não tem aposentadoria. Tá, mas ele não tem, às vezes, um problema num cartão, uma negativação indevida, às vezes ele tá com um problema no plano de saúde. Sim. Uma conversa a mais ali, né? Isso é venda. Exato. É sair ali de vender. É sair da venda e identificar a dor do seu cliente. Então, isso é construído com processos comerciais, né? E a gente estava falando aqui que o advogado ele precisa vender sem vender. E isso é muito mais complicado, é mais complexo, exige uma estratégia diferente. Por isso que a gente não pode ter um processo comercial engessado para todos os segmentos, porque cada segmento tem a sua individualidade. Mas hoje o que eu vejo na advocacia e em outros segmentos também é não entender de pessoas. Para você atrair as pessoas, você precisa saber qual a necessidade delas. E muitas vezes o seu cliente não sabe da necessidade, né? Pode ser, no meu caso aqui, pode ser que eu não tenha uma causa para entrar com o processo, mas a minha mãe pode ter, o meu tio pode ter, e isso o advogado ele vai fazendo essa captação por indicações também. Mas para isso ele precisa de
visibilidade, ele precisa criar autoridade, credibilidade. E aí envolve muita parte comercial, até mesmo do marketing. Como que você atrai esse cliente sem ferir a ética da OAB? Então tem que ter técnica, tem que estudar, tem que comprar cursos específicos para isso, né? E a área comercial, cara, se você não vender, você pode ser um ótimo advogado, você vai morrer na praia. Tem Por muita quê? técnica, mas não tem o cliente para aplicar. Você é um ótimo advogado, você estudou, se pós-graduou, pô, você faz, né, o seu trabalho muito bem feito, mas você não sabe vender isso. E hoje é o problema. Médicos, que você até comentou. Médico, o que ele é ensinado na faculdade? Você vai se formar e vai trabalhar para um hospital, né? Mas eu conheço muitos médicos, inclusive dessa academia que eu trabalhei, tem um, que ele montou o dele. Ele montou o laboratório, né? Não sei como que eles chamam, o escritório dele. Consultório. Consultório. Montou o consultório dele e ele não é o cara que tá ali no operacional. Exato. Entendeu? Ele contratou outros médicos, ou seja, ele é o dono e tem outros médicos no guarda-chuva dele. E tem muitos hospitais Isso que é o café. dono é um médico, que nunca mais atendeu, mas é exatamente, médico. a grande parte. Porque o cara, ele vai envelhecer. Entendeu? Ele vai estar numa mesa de cirurgia ou numa sala de atendimento até que idade? Qual a liberdade financeira, a liberdade geográfica que esse médico, que esse advogado vai ter? Então, o empreendedorismo, ele te dá liberdade, que eu acho que falta para as pessoas e falta na nossa educação hoje. Tanto no ensino público, quanto nas faculdades. Eu fiz faculdade e lá não me ensinaram. Me ensinaram a ser uma gestora comercial de uma empresa, mas não a montar a minha empresa. E eu fiz gestão comercial, né? Então, infelizmente, é enraizado. É enraizado. Não, com certeza. Pensando em vendas, né? A gente tem essa limitação, a gente já mencionou aqui. É uma limitação, mas nem tanto, né? É assim, o advogado ele não pode mercantilizar a advocacia. Eu não posso gerar como um produto. Sim. Mas eu posso trabalhar a venda, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, como é que os advogados podem trabalhar mais nesse ponto. Eu posso trabalhar a cultura de gerar o conhecimento ao cliente, saber que ele tem um nome bonito que me fugiu agora, saber que o cliente tem aquele direito, sim, levar o conhecimento para ele e falar assim, pode ser que você não saiba que você tem direito a X. Sim. Você pode ter direito a tal coisa que você não sabia. Isso é um gatilho muito usado pelos advogados, e é um gatilho que eu acho que o advogado pode usar muito bem, porque ele está gerando conhecimento. Exatamente. E ele está né, dando para o cliente aquele conhecimento, gerando para que o cliente saiba. Como que o advogado pode trabalhar melhor essa parte das vendas? Sim. O que eu falaria para um advogado é gere o desejo. Gere a necessidade. Como você mesmo disse, muitas vezes um conteúdo que a gente vê na internet, eu não sabia que eu teria um direito específico, né? Esses dias eu vi um vídeo ainda sobre vagas de estacionamento na calçada de algum estabelecimento. E aí a mulher, chamaram o guincho, levaram o carro dela, depois ela foi entender que era um direito dela colocar ali. Então, assim, ela não sabia. Naquele momento ela teve um prejuízo, mas depois, pelo conhecimento, ela entrou com um processo. Então, o que o advogado ele pode usar hoje de ferramenta? A internet, gente. A internet está aí para a gente usar para vender. Então, gere conteúdos que tragam no seu cliente um conhecimento que ele não tem. Porque a gente não tem, né? Vocês conhecem. Então, faz um conteúdo legal. Olha, cria storytelling. Pega suposições, né, de histórias que você sabe que vai gerar um desejo nas pessoas ou que vai gerar uma necessidade. E aí o cliente, ele vai fazer o quê? Pô, eu tenho uma situação assim, vou chamar esse cara para ele me ajudar. Então você vai ser um solucionador de problemas e não um vendedor. E aí que está a virada das vendas. Porque não só na advocacia, mas em todos os segmentos as pessoas precisam fazer isso. Ele ser um solucionador de problemas e não um vendedor. Quando você entra nesse ambiente de solucionar,
você tá ali num papel de autoridade. Porque o cara vai te chamar, vai falar, nossa, ele vai resolver meu problema. E muitas vezes ele chama o advogado porque ele vai ter lucro no bolso dele. Então, opa, eu vou chamar esse cara porque ele vai resolver meu problema e eu vou ser ressarcido de um prejuízo que eu tive. Então, usar as estratégias hoje de chamar a atenção pela necessidade, pela dor e pelo desejo, você nem precisa criar CTA. Você não vai infringir aí o código de ética da OAB. Então, a gente está falando aqui de gerar conteúdo para criar autoridade. Isso. Vamos pensar aqui. É importante criar conteúdo para gerar autoridade. É importante criar conteúdo. Até mesmo, eu falo que isso é uma missão do advogado também. Levar ao conhecimento das pessoas o direito. Exatamente. Né? Já aconteceu, eu já vi colegas serem criticados. Pô, você fica falando aí que o cara tem direito a tal coisa, vai me ferrar aqui. Se a pessoa tem o direito, se aquilo tá na lei, a mesma coisa que eu falar assim. Mesma coisa que você fala assim, pô, você fica falando pros caras que eles vão ser presos se eles matar? Vai, tá na lei. Exatamente. Né? Então, gerar autoridade pro advogado. A pessoa vai ver você falando sobre aquele assunto e vai falar, pô, ele entende. Sim. Gerar conhecimento para as pessoas, levar o direito e levar o conhecimento das pessoas, que eu acho que isso é uma das funções da advocacia. Sim. Né? E, principalmente, gerar conteúdo na internet para você ter engajamento e para você ser visto. Para você ser visto. Você precisa colocar a cara, entendeu? Precisa colocar, gente. E, assim, você que está na área de advocacia, você sabe que muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas não têm conhecimento dos próprios direitos. Porque isso não é passado, é aquilo que a gente fala sobre conhecimento, sobre a nossa cultura educacional. As pessoas não sabem o que elas têm direito e o que não têm. Então, muitas vezes, o seu vídeo pode ser que aquele cara não vai comprar de você. Não vai fechar um processo com você, mas você ajudou alguém. Entende? E através daquela pessoa, ela pode comentar com o outro e com o outro que vai chegar em você. Vai compartilhar o seu vídeo com alguém que está passando por aquela situação. Então, você entende que é uma escala, né? Quando você coloca um conteúdo na rede, você não está falando com uma pessoa. Você está falando com milhares de pessoas. Você pode alcançar ajudando com uma dica ou o cara comprando realmente o seu serviço, fechando o seu serviço. E nada mais é que o advogado um solucionador de problema. Vocês descascam abacaxi todo dia. Né? Função. Então, vocês mostram os abacaxis que vocês descascam. E aí, vocês vão conseguir vender com muito mais escala, com muito mais naturalidade. Né? Entender que o mercado mudou. Você não pode mais ficar esperando, colocar a plaquinha do seu escritório, ficar esperando o cliente bater na sua porta. Porque a internet está engolindo esses advogados que não tá entrando no novo mercado. Então, se não entender que o mercado mudou e que você precisa usar as estratégias que estão disponíveis, você vai estar fadado ao fracasso. Vai ser um advogado que vai viver, infelizmente, até ficar velhinho aí, tendo que estar ali todo dia montando processo, vendo petição, ao invés de você ter liberdade, funcionário fazer isso para você. A gente fala muito, né, sobre a indicação. A indicação, ela é excelente. Sim. A indicação, ela é preciosa. Mas se você viver só dela, você corre um risco grande de afundar. Você falou muito uma coisa importante aí, né, Cris? Da função, que é o que eu mencionei, a função social do advogado. Eu estou gerando conteúdo. Sim. Mas às vezes eu gero conteúdo, aí o cara vai procurar um advogado que ele já conhece. Não tem problema, tudo bem. Se ele foi num advogado que ele já conhece, mas você gerou um direito nele, é sua função social como advogado. Exatamente. E se ele não tem um advogado conhecido, ele vai te procurar. Possivelmente ele vai te procurar. Sim. Então, assim, não tenha medo de fazer conteúdo. Mas ele vai... olha, eu já vi colegas falando assim, fulano fez um vídeo aqui, o cliente bateu aqui e veio me perguntar se era verdade, se ele tinha esse direito. Falei, olha que oportunidade boa de você olhar. Fala assim, tem sim, vem cá que eu vou te ajudar. Olha que baita oportunidade. O colega fez um conteúdo, te ajudou, fez um esforço de editar, de criar um vídeo que você não fez e trouxe cliente para você. Então, maravilha. Gerar função social, Sim. Que é trazer o conhecimento do direito para as pessoas, para a sociedade em comum, e
também você acaba gerando captação de cliente. Você tem exatamente. a prospecção. A gente não fala captação, a gente fala prospecção. Prospecção. E falando em prospecção, além da internet, você vê algum outro tipo de... Porque a gente não pode depender só de um canal, né? Não, tem que ter vários canais de vendas. Vários canais de vendas. Como que você vê hoje para a advocacia, pensando nos limites que o Código de Ética nos impõe, claro, com a seriedade que merece a coisa, mas quais os outros canais que você acha que o advogado também pode usufruir além da internet? Hoje a internet é um mundo. Sim, internet Você dispara, você vai atingir muita gente. Mas às vezes a gente tem outros canais legais também, né? Sim. Eu acho que um grande canal é fazer parcerias com outras empresas. Vou dar um exemplo aqui da minha empresa. Eu tenho uma empresa de gestão veicular, certo? Mas acontece de cair muitos casos de carros com bloqueios judiciais. Eu preciso passar para um advogado. Esse é um Quando ótimo chega um canal. momento judicializado. Isso, de ter porque é um canal de indicação. Eu vou ser parceira do seu escritório e automaticamente todas as demandas jurídicas que eu não posso fazer, eu vou passar para um advogado. Então, esse é um dos canais de vendas. Existem vários canais de vendas, parcerias com empresas, internet. Você pode colocar anúncios na rua, né? Não é proibido. Você só não pode vender. Feche o seu caso comigo. Não, você pode colocar informativos na rua. Você sabia que você pode estar perdendo o seu benefício, tarará. Então, existem vários canais de vendas que o advogado pode utilizar sem ferir o código de ética. Parceria, você falou, é essencial. Parcerias organizadas, parcerias Sim. bem estruturadas, funciona. Funciona. Porque tem muitas vezes, a gente tem muito um praxe na advocacia que é, eu faço parceria com outro advogado, que ele faz outra área. Sim. Aí é meio a meio. E eu falo, nem sempre essa parceria é saudável. Nem sempre. Uma hora você vai se sentir incomodado. Você usa o seu escritório, a sua estrutura, a sua internet, você vai para audiência, você faz tudo e o colega ganha 50. Pô, mas não é justo que ele indicou? É justo, mas numa divisão proporcional. Mas a parceria é muito importante, principalmente com profissionais e com empresas e com contador. Exatamente. Que você consegue fazer parceria com outras áreas também. Que são correlacionadas, né? A minha área, existem muitos casos jurídicos. Muitos. E a gente precisa passar essa demanda, porque assim, a partir do momento que entra no meu escritório, eu não quero que o cliente corra atrás de outra solução fora. Então, eu nunca falo que eu não consigo resolver. Nunca. A não ser que realmente eu não consiga. Eu não vou vender algo que eu não consiga fazer. Mas eu preciso dos parceiros estratégicos, dos parceiros certos, para que eu possa passar aquela demanda. Então, eu sempre terceirizo um caso judicial. E quantos segmentos? Contabilidade, tem muito caso judicial, né? Então, é isso, gente. É explorar todos os canais de vendas possíveis sem ferir a ética da OAB. E existe uma vantagem gigantesca nisso. Porque você faz o marketing, você leva o conhecimento para as pessoas e automaticamente você gera lucro para a sua empresa, para o seu escritório. Com certeza. E network é importante, né? Isso. Estar conectado às pessoas certas, sentado nas mesas certas, fazer parte de clubes de empresários, né, que façam sentido com o seu negócio. Isso é extremamente importante. Hoje o network te leva a lugares que o conhecimento não te leva. E isso é uma realidade, não é uma frase clichê. Nós nos conhecemos através de networking, através de um amigo que me apresentou você, que vai me apresentar outro. Então, networking, conexões. Hoje, quem não tem, quem tem um negócio e acha que networking não é importante, não vai crescer. Não, sem Ninguém dúvida. cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. A gente fala, né, que sozinho a gente vai, né, mas... Tem um lugar, né, tem uma juntos faixinha. vai mais longe. Exatamente. Né? E bem longe. E bem longe. Muito. Não, com certeza. E é um desafio para o advogado, né, essa situação de vender, de montar um processo comercial. Hoje a gente tá abrindo um pouco mais a cabeça para isso, né? Sim. E a tecnologia também. A tecnologia chegou com os dois pés na porta dos escritórios. Dos escritórios de advocacia, a tecnologia chegou com os dois pés na porta. Sim. Já faz anos e tem muito
advogado que ainda está fechando os olhos para isso. O que você tem a dizer? Conta mais para mim. Olha, não só para a área de direito, mas para todos os segmentos, principalmente de serviço. Quando você não tem um produto para vender, é só serviço. Quem não se automatizar, quem não entrar nessa área da automação, de SLA, que é o tempo de resposta para o seu cliente, isso pode ser no direito também. Porque se o cara ali está desesperado com uma causa trabalhista, por exemplo, foi mandado embora injustamente da empresa e ele está procurando um advogado. Ele vai mandar mensagem para você, vai mandar mensagem para o outro, vai mandar mensagem para o outro. Quem responder primeiro é o cara que ele vai ouvir. O outro ele vai ouvir depois. Então, quem responde primeiro, quem tem tempo de resposta, e aí que entra a importância de uma inteligência artificial. Porque às vezes você não está disponível ali para responder, você tem até uma equipe, mas a equipe também está sobrecarregada, enfim, a gente sabe como funciona, né, a rotina, não vamos florear de um negócio, mas a sua inteligência artificial já está fazendo o primeiro contato com aquele cliente. Já respondeu, já perguntou qual a necessidade dele, e aí ele já fez a primeira apresentação. Então, o profissional e o empresário que não entender que a inteligência artificial, a automação, ela chegou para ficar, não é um estopim que daqui a pouco vai passar. Não é? Não é a nova paleta mexicana, não é, né? Com todo não respeito à paleta mexicana, que eu adoro. Não é uma modinha, gente. A inteligência artificial veio para substituir gente ruim. Gente que não gosta de trabalhar. E processos que não precisam ser desgastantes e substituir pessoas. Quantas empresas já diminuíram o número de funcionários porque a inteligência artificial já está fazendo aquilo que ela fazia? Então, se você não se atualizar, principalmente no mercado de direito, principalmente, porque o pessoal entra no GPT, acha que está falando com advogado já, né? Eu já entendi, eu tenho direito a isso e aquilo. Porque o GPT, ele já sabe, ele vai puxar tudo que está no Google ali, todas as jurisprudência e tarará, e vai mostrar pro cara. E aí agora a venda entra mais do que nunca. Editor, coloca aí o plantão da Globo. Coloca aí o plantão da Globo. Corte, vai. Agora a venda entra mais do que nunca. Sabe por quê? E eu venho fazendo muito essa análise, Cris. A pessoa entra no chat GPT, ela já sabe o que ela tem do direito e é capaz do chat GPT já entregar até a petição para ela. Já entrega. Então o advogado vai perder o emprego, vai perder espaço, não, porque é nesse momento que ele tem que entender de gente, entender a estratégia jurídica que ele vai usar, entender o que o cliente dele quer. Às vezes o cliente dele não quer só o direito, às vezes o cliente dele, o direito é só formalidade. É só um degrau. Sim. Ele, às vezes, ele tá com uma angústia, ele, às vezes, ele tá com sede de vingança, ele, às vezes, ele tá chateado. Sim. Quem lida muito com direito de família, tem muita mágoa quando você fala de um divórcio, de uma divisão de bens, sim, de um regime de guarda. Você se torna psicólogo naquele momento, e a IA não vai fazer isso por você. Não vai fazer. Então, um advogado que souber lidar com pessoas, exatamente, que souber vender e souber de pessoas, for especialista em pessoas, ele não vai perder, de fato, espaço para IA. Aí tá a chave. Exatamente isso que você falou. E é um ponto que eu falo muito. Né? A minha área comercial é neurovendas. Então, eu sempre falo da importância de você entender de pessoas. Você não está falando com uma pessoa ali engessada, com um robô. Você está falando com uma pessoa que tem emoções, né? Que tem a parte racional. Então, você precisa entender de qual forma você vai conseguir tirar do cliente a necessidade dele e entregar a solução. E é exatamente o que você falou. Tem vários perfis de cliente. Vai ter aquele cliente que vai estar chorando na sua mesa. E qual é a expressão que você vai mostrar para esse cliente? Tipo, sabe, só quero fechar o contrato dele. Qual é o acolhimento? Qual é o acolhimento? Qual a experiência do cliente que ele vai ter no seu escritório? Então, a partir do momento que você entende que a experiência do cliente vai fazer com que aquele cliente fique e te traga muitos outros, você está mudando o jogo. Você não está trabalhando só com juiz. Você não precisa ficar falando jargões bonitos para o seu cliente. O cara nem entende o que você está falando. Fala normal.
A não ser que você esteja falando com outro advogado. E olha E lá. se julgue necessário também. Então, assim, o que eu vejo hoje, também muito complicado da área de direito, é ego. Eu sou o advogado, eu entendo do que eu tô fazendo, você é um mero mortal e não entende nada. Então, o que eu falar aqui é lei. Cara, entende o seu cliente primeiro. Entende o porquê, uma separação, um divórcio. Entende primeiro o porquê daquilo, sabe? Se ele tá certo que aquilo é a decisão certa, se ele vai realmente tocar aquilo pra frente, senão se trabalha também, acaba morrendo na praia, né? Eu já vi muitos casos que o pessoal desiste do divórcio. Chega na hora de assinar, fala, doutor, a gente voltou. A gente voltou. Então, cara, seja especialista em pessoas. Tenha esse cuidado. Você estudou para isso? Tenha esse cuidado. Você está trabalhando com pessoas. Entenda o seu cliente. Isso é, assim, é fundamental para tudo, para todas as áreas. Eu já vivi situações de eu receber o cliente no escritório, olhar os documentos e falar assim, olha, infelizmente, mas doutor, falaram que para eu vir aqui que você ia conseguir, eu falei assim, mas infelizmente você não tem direito agora, eu não consigo te aposentar agora. Doutor, mas você foi tão honesto que eu quero uns cartãozinhos, eu vou te indicar. Porque às vezes o que a pessoa quer, às vezes o que a pessoa quer é ouvir, é sentir a sua sinceridade. Sim. Adianta você pegar, às vezes, não, eu vou tentar fazer a aposentadoria dele aqui, eu cobro um valor. Às vezes aquele valor vai te custar mais caro lá na frente. Uma baita dor de cabeça. E você pegou num ponto é uma dor latente dos advogados, principalmente quem tem escritório, quem atua autônomo. Tem cliente que fala, doutor, eu só quero saber, só me fala se o meu processo está andando, tá tudo bem. Isso. O advogado sofre muito com isso. E o cliente também. Ai, cliente não para de perguntar do processo. Cara, automatiza isso. Resolve o seu problema e o do cliente. Exatamente. Resolve o seu problema e o do cliente. Às vezes o cliente só quer que você fale para ele, fala assim, ó, tá andando, viu? Tá na mesa do juiz, esse mês não aconteceu nada. Tá bom, doutor, obrigado. Vai fazer o quê? Não tem que fazer. Não tem o que fazer. E muitas vezes o advogado fica bravo, ignora, não responde o cliente. Isso gera uma frustração para ambos desnecessária. Exatamente. Porque a confiança que ele teve quando fechou, e vamos trazer isso para a área de vendas, que é o follow-up, né? Maravilha, você fez a venda, você fechou o contrato com seu cliente, fechou a causa com ele. Mas e depois? Qual é o acompanhamento que o seu cliente vai ter? Sabe? Qual é a disponibilidade que você vai ter para ele? Pô, se você não consegue, né? Porque a gente fala muito da questão operacional, contrata, delega essas funções para a equipe, mas não deixa o seu cliente sem acompanhamento, sem resposta. Esse é um grande problema das empresas. Eles acham que a venda ela finaliza quando você assina o contrato. E na verdade não. A venda ela tem toda uma jornada, tem todo um funil, né? E o último passo da venda é o follow-up. Ali que vai separar as empresas que realmente são profissionais, que cuidam do cliente, que tem uma experiência legal, um SLA bom, SLA tempo de resposta, ou aquele que só fechou o contrato e o cliente vai se sentir, pô, fui enganado. Porque quando eu fui lá, o cara foi bacana comigo, me respondeu, me deu cafezinho, e agora o cara fecha a porta na minha cara. Então, tenha essa automação. Tenha um sistema, né? Contrata um sistema que o cliente consegue acompanhar o processo dele. Ele coloca... Hoje tem vários, né? Assim, vários não sei, mas existe um. Não vou falar o nome aqui, mas existe que você coloca lá o número do processo, o nome completo, e você consegue ver como que tá o seu processo. Então, cara, contrata uma ferramenta nessa, resolve o seu problema. Tenha um follow-up decente. E aí sim, você vai conseguir indicações desse cliente. E indicação não se pede, se pega. E se pega você fazendo um bom serviço. Fala mais disso aí pra mim. Indicação você não pede pro cliente. Pensa que eu tô aqui com você agora e eu vou falar assim, olha, Bruno, indica uns clientes aí pra mim, um amigo seu, você vai indicar se você quiser. Mas quando você faz um combinado com o cliente, você gera tanta autoridade, confiança, que na cabeça dele, você está resolvendo um problema dele e automaticamente ele vai querer que você resolva o problema das pessoas que ele ama.
Então, pega a sacada. Você vai pedir para ele, no final ali do seu atendimento, o cara fechou o contrato com você. Ó, o processo vai ser assim, assim, assado. Ô, seu José, vamos fazer um combinado aqui. Abre seu celular, o senhor deve ter uns 1000 contatos aí. Com certeza, hoje ninguém tem menos que isso. Me pega 5 contatos, passa aqui para mim, porque esse mesmo benefício que eu tô dando para você, eu vou dar para as pessoas que você gosta. Não fica com isso sozinho. Não seja egoísta, viu, seu José? Passa para os outros também aquilo que é bom para o senhor. Então, já pega 5 contatos. Eu vou aqui tomar uma água. 2 minutinhos, o senhor consegue pegar? O senhor anota aqui nesse papel. E tá tudo certo. Mas aqui nesse ponto, você já teve todo o passo a passo. O cara confia em você. Você teve uma boa conexão, né? E você chegou no final e você pegou e não pediu. Indicação não se pede, se pega. Indicação não se pede, se pega. Meu, tem processos de venda de mais de 100 anos, funciona desse jeito. Então, significa que funciona. Funciona. Eu comecei a aplicar essa técnica nas minhas vendas após o meu mentor. Ele não sabe que é meu mentor, mas ele é meu mentor, Flávio Augusto. Ele é mentor de muita gente. Ele é meu mentor, ele não sabe que é meu mentor. Mas eu aprendi isso com ele. Olha só, a gente tá falando de geração de conteúdo. Olha a importância de um conteúdo. Eu vi um vídeo dele no YouTube sobre isso. E ao invés de eu só assistir o vídeo, eu apliquei. E, cara, funciona. Se não funcionasse, ele não é quem ele é hoje. Entende? Então, assim, são esses insights de pessoas que têm resultado que a gente precisa pegar. Então, para a área de direito, que você estava falando, Cris, como eu posso atrair mais clientes? Indicação. Pega indicação e não pede indicações. Viu, advogados? Excelente, né? Você escutando, vivendo e aprendendo e executando. E executando. Né? Eu acho que você falou uma coisa importante também. Hoje a gente tem uma obesidade de conteúdo demais na internet. Demais. Conteúdos e toda hora aparece para você. Quer saber mais? Você quer conhecer? Você quer sair do operacional? Ai, gente. Eu adoro isso. Essa eu adoro. Essa eu adoro. Pensa num vídeo que eu tenho raiva, eu vou puxar os cabelos. Saia do operacional. Não saia do operacional. Claro, eu fiz até um vídeo sobre isso essa semana. Foi até bem bacana. Claro que você não vai servir o cafezinho, você não vai pintar a parede do seu escritório, você não vai ficar trocando a lâmpada, né? Todas essas partes você delega. Mas se você não tiver ali na estratégia da sua empresa, quem é que vai estar? Então tá bom, você vai estar viajando, maravilha. Não, que você não possa viajar, a gente é empreendedor para isso, para ter liberdade. Mas você não pode deixar o operacional da sua empresa. Não existe. Se você não tiver nas vendas, você que é advogado, se você não estiver acompanhando os processos, o cara vai fazer uma cagada ali. E aí, como que você resolve aquilo? Porque você não estava na operação. Não vai nesses gurus de internet, pelo amor de Deus. Eu faço conteúdo, eu vendo meus cursos de vendas, mas eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo. Para com esse negócio aí do operacional, pelo amor de Deus. Isso dá corte. Faz um corte com isso, Mike, por favor. Não, demais, total. Eu sou um dos primeiros que fui atraído por esse gatilho, e a primeira coisa que eu fiz é entender que, assim, isso não existe. Isso na prática não é assim. Entendam. A operação, ela é feita como se fosse um quebra-cabeça, ela tem várias pecinhas. Isso. Então, você pode delegar algumas pecinhas dessa operação, mas a operação sempre vai ser sua. Sempre vai ser sua. Se quebrar, a responsabilidade é sua. Então, isso é fato. Gente, mas a gente estava falando. E aí, a gente hoje vive num mundo que o conteúdo é vasto, você tem muita coisa. Muito. E aí a gente tem uma certa dificuldade eu compro 18 cursos, assisto 9, metade, a outra metade eu assisto dos outros 9, aí eu termino 3 e executo nada, 0. Então, a gente tem que começar a pensar em pôr em prática muita coisa. Exatamente. Aplicar para nossa realidade muita coisa. Exatamente.
em vez de só ficar adquirindo conhecimento e não pôr em prática. Então, a execução é muito importante também. Sim. Cris, estamos Total. caminhando para o Então, final estamos aqui. muito O papo está bom. muito bom. Se Muito deixar, a gente bom. vai longe. É. Mas eu queria que você deixasse, então, mais um insight valioso, igual todos esses que você já nos trouxe aqui. Mas deixa mais um insight valioso sobre comercial, sobre vendas, para aquele advogado que ainda tem muito medo desse passo na Sim. advocacia, por todo esse lado obscuro que foi criado aí, que não é, né, não é tão assim. Deixa um insight para a gente aí. Claro. Bom, prazer, tá? Um prazerzaço aqui. Esse papo de vendas é o meu jogo, né? Eu gosto muito. Mas vamos lá. Advogados, queridos amigos que estão nos assistindo. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é: saia da bolha. Muda a mentalidade de vocês. É o primeiro passo para que você possa romper a mediocridade e fazer parte dos advogados e dos profissionais que realmente mudam o jogo, que realmente atende os seus clientes, que solucionam problemas. Muda a sua mentalidade. E outra, segundo, entenda que sem vendas, sem processos comerciais, sem uma estruturação na sua empresa, no escritório que você trabalha, né? Tem muitos aqui que estão assistindo a gente que ainda não tem a sua empresa, mas vai ter. Mas se atualize, entenda que a IA, a automação e os processos comerciais são os pilares para que você possa ter sucesso e ter escalabilidade e liberdade. Estudem vendas, estudem sobre pessoas e muda aqui, ó. Se mudar a mente, não adianta. A gente vive em constante mudança, né, jurídica. Todo dia você tem mudanças. É muito difícil para a gente se atualizar nisso. Então, é um desafio para o advogado se atualizar tecnicamente, mas também tem que se atualizar em pessoas. Ele tem que estudar outras coisas. Quando você pensa em ter um escritório, você já não é mais uma pessoa física somente. Não, você tem um escritório, você tem uma pessoa jurídica. Exatamente. Eu só posso agradecer por esse bate-papo incrível. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, ter topado vir conversar um pouquinho com a gente, trazer todo esse seu conhecimento aqui. O pessoal que assiste o nosso podcast, muito obrigado. Bom. Pessoal, as redes sociais da Cris vai estar aqui na descrição. Ela vai deixar o Instagram dela aqui na descrição para quem quiser começar a seguir. Lembrando que esse podcast ele tem um patrocínio da Inovais e Soluções Digitais, da Blue Chip Media e da Eureka IA. Estão todos com nós fazendo esse podcast acontecer. Obrigado mais uma vez para você que assistiu a gente, que esteve conosco aqui até agora. Um grande abraço e valeu!